Convido-os a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Se estão a usar as Bíblias à vossa frente, encontra-se na página 1129. 1129. Caso não estejam habituados a abrir uma Bíblia, quando nós falamos em capítulos e versículos, são os números que se encontram ao longo do texto bíblico. Os capítulos são os números grande, a negrito, e os versículos são os números pequenos. E, portanto, nós vamos ler no capítulo 1, portanto, logo no início desta carta, e vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Página 1129. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz-nos assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Escrever cartas foi uma das formas mais comuns de comunicação, até o advento dos telefones e agora mais recentemente das mensagens e dos e-mails. Hoje, claro, escrever cartas é algo quase reservado para correspondência oficial, para correspondência profissional. Mas lembrem-se que no passado escrever cartas era muitas vezes a única forma das pessoas se poderem comunicar quando não o podiam fazer de forma presencial. E por isso não é de admirar que escrever cartas era também uma forma comum de comunicação há cerca de 2000 anos, nos tempos do Novo Testamento. As cartas que nós vemos na Bíblia, elas são tecnicamente denominadas epístolas, e portanto se alguma vez ouvirem esta palavra epístola, ela simplesmente significa carta, é um termo técnico. O autor desta carta, vejam, identifica-se logo no primeiro versículo, é a primeira palavra do texto que está à nossa frente. Paulo foi um homem que nasceu, ensina-nos, e podemos ver isto pelo registro que temos nas Escrituras, em particular no livro de Atos, foi um homem que nasceu em Tarso, uma cidade do centro-sul da Turquia moderna, que ainda hoje existe, que era uma cidade muito importante do Império Romano à data. Ele era, por certo, de uma família, pelo menos de alguma forma importante, porque, entre outras coisas, ele era cidadão romano. E ele era cidadão romano num tempo em que apenas cerca de 10% da população era cidadã. Ele nasceu em Tarso, mas aprendemos também que ele foi educado não em Tarso, mas em Jerusalém, numa das melhores escolas judaicas e debaixo de um dos mais renomados rabis daquela época. Chamava-se Gamaliel. Antes de ser cristão e antes de ser conhecido por ser cristão, Paulo era um fariseu, ou seja, ele era um homem que fazia parte de uma ordem religiosa judaica. Os fariseus eram muito conhecidos pela sua estrita interpretação e prática da lei de Moisés. É por isso que Paulo, diz-nos em Atos capítulo 9, diz que foi instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus. E neste seu zelo, no seu zelo por esta fé, Paulo tornou-se conhecido porque ele era primeiro um perseguidor da igreja cristã. É exatamente assim que nós o conhecemos e somos introduzidos a esta personagem no livro de Atos, no capítulo 9. Quando lemos em Atos os nomes, lembrem-se de Saulo e Paulo, eles referem-se à mesma pessoa. É isto que nós lemos em Atos 13, 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Em Atos estes dois nomes são usados em contextos diferentes, normalmente Saulo no contexto mais judaico, Paulo no contexto mais gentio em termos gerais. Portanto, é o contexto que normalmente determina o seu uso. Saulo era o nome derivado do famoso primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, de onde Paulo era, e portanto esse nome, Saulo, e Paulo é simplesmente o nome grego, derivado do apelido latino Paulus. A razão pela qual nós ainda hoje falamos deste homem não era porque ele era fariseu, não era porque ele foi um perseguidor da igreja, mas porque, tendo sido convertido à fé cristã, ele tornou-se um dos principais apóstolos e missionários do primeiro século. Como lemos mais uma vez no livro dos Atos, é quando este homem está a caminho de uma cidade chamada Damasco, na Síria, que se dá a sua conversão ao Senhor Jesus. É o próprio Jesus que se encontra com ele
É o próprio Jesus que o confronta com o facto de ele o estar a perseguir, que é algo interessante, porque ele perseguia a igreja, mas o Senhor Jesus pergunta-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é aí que o Senhor Jesus transforma o seu coração e lhe dá uma nova vida. E ele torna-se então um grande missionário cristão. Paulo escreveu muitas cartas. 13 dessas cartas sobreviveram até aos dias de hoje. 13 dessas cartas fazem parte das nossas Bíblias. A maioria destas cartas foi escrita a igrejas. Ainda este ano nós terminámos o estudo de uma dessas cartas. Os irmãos lembram-se? A carta de Paulo aos Efésios. Mas a carta que estamos agora a estudar é uma das 4 cartas que foram escritas a pessoas, a indivíduos. São conhecidas como cartas pastorais, em particular as cartas de Timóteo e a Tito. Esta carta em particular foi escrita para Timóteo, como nós acabamos de ler. Timóteo era um nome muito conhecido e é um nome muito conhecido no contexto do Novo Testamento, porque ele foi provavelmente o maior parceiro, o mais próximo parceiro missionário do apóstolo Paulo. Ele é mencionado no livro de Atos muitas vezes, dos capítulos 16 a 20, como companheiro, exatamente como companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Mas ele também é conhecido porque Paulo enviava Timóteo para pastorear e para visitar igrejas. Notem que Timóteo é mencionado em 10 das 13 cartas de Paulo. 2 delas ele é o destinatário, algumas delas inclusivamente ele é o coautor dessas cartas. Como nós fazemos aqui no nosso staff, nas pessoas que costumam trabalhar nas instalações aqui da igreja, cada vez que nós começamos a estudar um novo livro da Bíblia, eu gostaria também hoje de vos exortar a ler esta carta completa, como nós fizemos durante esta semana juntos. Notem, são apenas 6 capítulos, cerca de 2.500 palavras. Só para os irmãos terem noção, os meus manuscritos de cada sermão têm cerca de 4.000 palavras, o que significa que a carta de Paulo a Timóteo tem cerca de metade das palavras que eu vou usar durante este sermão. Esta semana nós lemos esta carta em voz alta. Sabem quanto tempo demoramos? Ler Timóteo, do 1º ao 6º capítulo, do início ao fim. Demoramos em voz alta, que demora sempre um pouco mais de tempo, 14 minutos e 49 segundos. É o tempo que leva a ler esta pequena carta. E por isso gostaria de encorajar todos a ler esta carta completa e aos membros, assim como aos visitantes, a participarem nos estudos bíblicos à quarta-feira pelas 8 horas. Se Deus permitir, nós vamos ler e estudar esta carta por porções. Mas é sempre importante que, à medida que nós vamos seguindo a carta, nós a possamos interpretar à luz do todo. É muito importante nós memorizarmos aquilo que nós chamamos versículos da Bíblia, porções, mas nunca esqueçamos, para não usarmos os versículos fora do seu contexto, de que temos que interpretar a Bíblia no seu contexto maior e no seu contexto literário. Nós queremos entender a palavra de Deus e por isso temos de entender as partes à luz do todo. Agora notem, nestes 2 versículos, tal como era comum numa epístola do seu tempo, esta carta começa com uma saudação. Vejam mais uma vez os versículos 1 e 2, que nós vamos seguir a partir de agora. É uma saudação composta por 3 elementos. Vejam, no versículo 1 temos o remetente ou o autor, no versículo 2, no início, temos o destinatário e depois na segunda parte do versículo 2 temos a saudação propriamente dita. Mas agora notem como o conteúdo e as repetições desta saudação indicam-nos que o assunto principal desta saudação não é nem Paulo, nem Timóteo, nem o autor, nem o destinatário da carta. Notem como nesta saudação é Deus, Deus Pai, e o Senhor Jesus e o Evangelho que são o assunto principal. A mensagem central desta saudação é que o Evangelho de Cristo é o fundamento da identidade, da comunhão e da missão de Paulo e Timóteo. Entendem? Esta saudação ensina-nos que o Evangelho do Senhor Jesus é, número 1, o fundamento, número 2, a comunhão, número 3, a missão de Paulo e Timóteo. São estes os 3 pontos da mensagem de hoje. Vamos começar com a identidade. Vejam a segunda parte do versículo 2, a saudação propriamente dita, quando Paulo escreve assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Notem como a saudação de Paulo a Timóteo é um sumário do Evangelho, das boas novas que nós já vimos durante este culto. Ele fala sobre graça,
sobre misericórdia, sobre paz. O que é graça? A graça é um dom, é uma dádiva imerecida. Na verdade, a graça é exatamente o oposto daquilo que nós merecíamos. É por isso que na Bíblia misericórdia e graça andam muitas vezes de mãos dadas, muitas vezes usadas como sinónimo. Porquê? Porque na sua misericórdia Deus não nos dá o que nós merecemos, na sua graça Deus oferece-nos exatamente o oposto do que nós merecíamos. E depois Paulo fala acerca de paz, porque a paz é o resultado da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nós estamos reconciliados com Deus, as nossas ofensas contra Deus são totalmente perdoadas, não por alguma coisa que nós tenhamos feito, mas apenas devido ao amor que Deus teve por nós, manifestado na pessoa do Senhor Jesus. Certo? Deus estende-nos a sua misericórdia, Deus estende-nos a sua graça na pessoa do Senhor Jesus. E o resultado disso é que nós somos reconciliados com Deus. Temos paz com Deus. Paulo saúda então Timóteo com a graça, misericórdia e paz oferecidas por Deus Pai na pessoa do Senhor Jesus. É isso que significa quando Paulo escreve da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Notem, é Deus Pai, na pessoa do Senhor Jesus, que são a origem da graça e de uma paz verdadeira. Notem, só Deus, apenas Deus Pai, pode oferecer esta graça e esta paz, e apenas em Cristo. Como Paulo vai escrever mais à frente, vejam no capítulo 2, versículo 5 desta mesma carta, quando Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entendem? Existe um só Deus, existe apenas uma forma, um mediador de nos reconciliarmos com Deus, é através da pessoa do Senhor Jesus. Por isso, notem como a graça, a misericórdia e a paz não são para Paulo apenas um modo de saudação. Não é apenas simplesmente dizer olá. Elas representam a mensagem de toda a carta, representam o Evangelho que Paulo não se cansa de pregar, o Evangelho pelo qual ele vive. Nesta carta, Paulo escreveu acerca da verdade, ele vai escrever acerca da piedade, da forma como a igreja deve viver e organizar-se. Paulo vai dar instruções a homens e mulheres, vai falar sobre qualificações de pastores e diáconos, vai falar da forma e dar instruções a Timóteo sobre a forma como ele deve pastorear a igreja. Mas é logo no capítulo 1 que ele define a base de tudo, do seu ensino e da sua instrução. Vejam o versículo 11 do capítulo 1. O que é que ele quer? Ele quer que tudo seja feito como? Conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado. O Evangelho que lhe foi confiado. Tudo se deve conformar a esse Evangelho. Absolutamente tudo. A nossa vida, a vida da igreja, deve ser conforme o Evangelho. Notem como Paulo fala por experiência própria, porque o Evangelho é a sua própria identidade. A mensagem do Evangelho transformou por completo a sua vida. Paulo vai escrever exatamente acerca disto. Vejam ainda no capítulo 1, os versículos 13 a 16, quando ele diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Vejam o versículo 14. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Notem, nós não vamos entrar nesta passagem agora, porque daqui a 2 semanas iremos fazê-lo. Mas notem como Paulo fala em alcançar misericórdia e de uma graça que abundou no meio do seu pecado. Esta é a identidade do apóstolo Paulo, um pecador que alcançou misericórdia, a quem Deus estendeu a sua graça, a quem Deus se reconciliou. Notem também como ele vê a sua vida como um exemplo. Vejam o versículo 16, para exemplo dos que haviam de crer nele. Paulo não é um caso isolado, ele é um exemplo para todos. É assim que o testemunho cristão deve ser usado. O testemunho cristão não chama a atenção para nós próprios. O exemplo de Paulo não mostra o quão bom ele era. O exemplo de Paulo não mostra como ele fez boas coisas e por isso Deus aceitou-o. O exemplo de Paulo não mostra como as suas qualidades eram extraordinárias.
O exemplo de Paulo é o exemplo de todo o cristão. Apesar dos nossos pecados, a graça e a misericórdia de Deus superabundaram na nossa vida. Entendem? É por isso que o Evangelho é anunciado a todos. É por isso que o Evangelho é para todos. Número 1, porque todos pecamos. Número 2, porque Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Número 3, somos todos chamados ao arrependimento e à fé. Entendem? Caso estejas aqui e não sejas cristão, esta é a mensagem que nós, mais uma vez, chamamos Evangelho, das boas notícias. É que não interessa o teu pecado, ou que pecados é que tu tens cometido na tua vida. O facto é que Deus enviou o seu Filho para perdão dos teus pecados. Aquilo que deves fazer é arrepender-te dos teus pecados e colocares a tua fé no Senhor Jesus para a tua salvação. É a mensagem que nós não nos cansamos de anunciar. Graça e paz. É por isso que graça e paz passou a ser uma forma de saudação cristã. É por isso que simbolicamente nós começamos todos os nossos cultos com esta saudação, graça e paz. A graça, a misericórdia e a paz que já nos foram oferecidos em Cristo. São a graça, a misericórdia e paz que nós continuamos a pedir a Deus por nós. É ou não é verdade? Nós ainda não somos perfeitos. Ainda existe pecado em nós. Nós ainda estamos em processo de arrependimento. Qual é a nossa certeza? Qual é a nossa segurança? É que nós vamos ser capazes de obedecer de forma perfeita até ao final da nossa vida? Não, a nossa segurança é aquilo que o Senhor Jesus fez. A nossa segurança é a graça de Deus, é a sua misericórdia, é a paz que Ele nos oferece continuamente. É por isso que o arrependimento não é apenas um momento, é o resto da nossa vida. Queremos ser cada vez mais como o Senhor Jesus, mas sabemos que somos imperfeitos e por isso a nossa segurança está nele. Ponto número 1. O Evangelho é a razão da identidade de Paulo e Timóteo. Ponto número 2. O Evangelho é a razão da comunhão entre Paulo e Timóteo. Comunhão. Vejam o início do versículo 2, quando diz a Timóteo e depois qualifica Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. No início desta pregação nós já mencionámos que Timóteo foi o principal parceiro ministerial do apóstolo Paulo. A influência de Paulo em Timóteo é inegável. Agora notem, porque nenhuma passagem do Novo Testamento diz que Timóteo chegou à fé através de Paulo. Pode ter sido que Paulo tenha sido instrumental na conversão de Timóteo, seja de uma forma direta ou indireta, mas em todo o caso o relacionamento entre os dois era de tal forma próximo que Paulo trata Timóteo como um filho verdadeiro. Mas o facto mais importante, notem, é que a filiação e a comunhão entre Paulo e Timóteo têm uma esfera, por assim dizer, um contexto. Vejam, Timóteo é meu verdadeiro filho na fé. Timóteo não é seu filho biológico, não é tão pouco seu filho adotivo. A filiação que estes homens têm é espiritual. A razão da sua união é Cristo e o seu Evangelho. É essa união que torna o seu relacionamento ainda mais profundo do que até uma filiação biológica, porque ela se estende a toda a eternidade. Ela não pode ser quebrada, ela não vai acabar. A saudação de Paulo a Timóteo é tão significativa porque ela representa a razão da união e amizade entre estes dois homens. Notem, o que Paulo e Timóteo têm em comum é a fé em Cristo Jesus. A unidade entre eles é uma unidade fundamentada na unidade que têm com o Senhor Jesus. Entendem? É uma unidade na fé. Da mesma maneira, para nós hoje, o Evangelho deve ser a base da comunhão cristã. Por pelo menos 3 razões. Porque o Evangelho é a razão da nossa unidade, se estamos aqui, é por causa do Evangelho, é por causa do Senhor Jesus. Porque é através do Evangelho que nós somos transformados à imagem do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, porque o Evangelho tem um poder apologético para o mundo. O Senhor Jesus e o seu Evangelho são a razão da nossa união. Nestes 2 versículos, notem que o elemento unificador qual é? É Deus Pai e a pessoa do Senhor Jesus. Certo? Veem essas repetições? Cristo Jesus aparece 3 vezes, Deus ou Deus Pai aparece 2 vezes. Essa é a razão unificadora daquele relacionamento. Da mesma maneira, a primeira Igreja Batista de Lisboa é uma igreja cristã porque ela existe por causa e para o Senhor Jesus.
mas também porque é composta por discípulos do Senhor Jesus. Amados irmãos, o Senhor Jesus é a única razão pela qual nós estamos aqui hoje reunidos. Nós chamamos a este dia, mais uma vez, o dia do Senhor, porquê? Porque foi o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida. Nós estamos unidos para quê? Estamos unidos para louvar o mesmo Deus. Estamos unidos no mesmo Senhor, numa mesma fé. Estamos unidos numa mesma certeza e numa mesma esperança. Estamos unidos uns com os outros em amor, porque nós fomos primeiro unidos a de Jesus. E é esta união que é a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. A unidade que nós temos não é algo que nós alcançamos, é um dom de Deus. Lembram-se quando nós estudámos Efésios? Rogo-vos, pois, irmãos, para quê? Para que criem a vossa unidade? Não, nós somos exortados a manter a unidade que Deus nos deu. Não é uma unidade que nós alcançamos, é um dom do nosso Deus, e por isso essa unidade precisa de ser preservada com base no seu fundamento. Não é com base nos nossos gostos, não é com base nas nossas identificações pessoais, nas nossas opiniões. A base da nossa unidade deve ser a mesma, a pessoa do Senhor Jesus e o seu Evangelho. É por isso também a base da nossa comunhão, uma comunhão que nos transforma à imagem do Senhor Jesus. Queridos irmãos, uma igreja madura mede-se no facto do Evangelho permear todas as esferas da vida da igreja, em especial os relacionamentos entre os seus membros. Costumamos dizer que a comunhão cristã não é mera camaradagem. Notem isto, a camaradagem, o relacionamento entre pessoas, é algo natural no ser humano porque Deus criou-nos como seres sociais. Notem que mesmo num mundo sob os efeitos do pecado, este continua a ser um facto universal. O ser humano é um ser social. Nós gostamos de estar com outras pessoas, de nos relacionar com elas. Não é por acaso que a solidão é algo que, no geral, as pessoas querem evitar. Não é por acaso que as pessoas procuram relacionar-se de todas as formas. Mas o que é que distingue o relacionamento entre cristãos? Aquilo que distingue o relacionamento cristão é que o Evangelho é a razão da nossa unidade e propósito. Entendem? De uma outra maneira, não existe nada que distinga a Igreja do mundo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é o que nos une, é o que dá sentido aos nossos relacionamentos. E por isso, amados irmãos, sejamos intencionais na forma como nos relacionamos, tal como Paulo era intencional nos seus relacionamentos, tal como Paulo era intencional nas suas cartas. Façamos do Evangelho a base do nosso relacionamento. Deixem-me fazer esta exortação. No final deste culto, em vez de falar sobre o Trump ou sobre qualquer outra coisa, aproveita para ter conversas que possam encorajar outros na fé. Procura partilhar e ouvir de que forma a pregação hoje foi importante. Procura saber como é que está o estado espiritual do teu irmão. Como é que está o seu relacionamento com Deus. Usa o tempo que tens com os teus irmãos para crescermos na fé, para crescermos juntos no nosso relacionamento com Deus. Porque essa é a razão da nossa união, a razão da existência desta igreja, a razão da nossa vida. Quando os cristãos vivem com base no Evangelho e quando os nossos relacionamentos passam a ser o Evangelho, então esse Evangelho não é apenas anunciado, pregado em palavras, mas passa a ser visível. Porque a unidade que temos em Cristo deve ser visível para que outros também cheguem à fé. Quando Jesus orou por nós, temos esta oração registada em João capítulo 17, lemos assim nos versículos 20 e 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. O Senhor Jesus está a orar pelos seus discípulos e diz, eu não oro apenas por estes, mas por todos aqueles que haverão de crer em mim. E depois diz assim, este é o conteúdo da sua oração, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Evangelho passa a ser não apenas algo que é anunciado e pregado, mas algo que é visível na forma como nós vivemos individualmente, mas também na forma como nos relacionamos uns com os outros. E é aqui que chegamos ao ponto número 3, porque o Evangelho é a razão, número 3, da missão da Igreja. Vejam o apóstolo Paulo, vejam o versículo 1, quando ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador,
e Cristo Jesus, nossa esperança. Vejam como Paulo se identifica. Ele identifica-se como apóstolo. A palavra apóstolo é um termo geral que vem da palavra grega apóstolos, que significa simplesmente enviado. Neste sentido, Paulo é alguém enviado por Cristo Jesus. Ele tem uma missão que lhe foi confiada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Mas lembrem-se que no Novo Testamento a palavra apóstolo é usada, na maioria das vezes, como um termo técnico. E é assim que o apóstolo Paulo está a utilizar aqui. Apóstolo é no Novo Testamento um ofício. É um dom que Deus deu à igreja, como nós lemos em Efésios 4. Quando lemos o Novo Testamento, vemos que os apóstolos incluem os 12 discípulos de Jesus, lemos isto em Mateus capítulo 10, mas também outros homens, como Barnabé, 1 Coríntios 9, Tiago, não o discípulo, mas o irmão de Jesus, 1 Coríntios 15 e Gálatas 1, ou, por exemplo, Apolo, em 1 Coríntios 4. Os apóstolos ensinam-nos as Escrituras, mais uma vez, Efésios, agora no capítulo 2. Juntamente com os profetas do Novo Testamento, a Bíblia chama-os como o fundamento da igreja cristã. O fundamento foram os apóstolos e os profetas. É por isso que nós dizemos que hoje não existem mais apóstolos, porque depois do fundamento de um edifício ser lançado, ele não volta a ser construído. O próprio Paulo disse à igreja em Corinto que ele foi como um apóstolo fora de tempo. É o que nós lemos em 1 Coríntios 15. Jesus encontrou-se com ele e comissionou para um ofício, para uma missão. Mas hoje não existem mais apóstolos, porque ninguém pode dizer que o Senhor Jesus lhes apareceu e os comissionou de forma direta. Entendem? Este é um aspecto fundamental para se ser um apóstolo. O apóstolo tinha a autoridade sobre as igrejas para ensinar com a autoridade direta do próprio Cristo. Os apóstolos eram infalíveis, ou foram infalíveis naquilo que escreveram. Não eram pessoas infalíveis, não eram pessoas perfeitas, mas na sua missão eles foram capacitados para edificar a igreja. Agora notem e permitam-me esta observação, porque é extremamente importante, porque hoje os pastores continuam a ter a autoridade para pastorear a igreja, mas com duas diferenças significativas. Em primeiro lugar, os pastores não são comissionados diretamente por Cristo. É por isso que a Bíblia utiliza, e Paulo vai utilizar na primeira carta a Timóteo, vai utilizar a palavra de aspirar ao pastorado. A Bíblia não usa tanto a palavra de que eu sou chamado ou eu sinto-me chamado, é de que um homem que aspira ao pastorado, mas os pastores são homens reconhecidos pela igreja, pelo seu caráter e pelos seus dons. É a igreja que elege esses homens. Esses homens não são pastores simplesmente porque receberam uma chamada, entendem? São homens que aspiram ao de pastorado e que pelo seu caráter e dons a igreja os reconhece para esse ofício e para essa função. A segunda diferença significativa é que os pastores hoje não têm revelação direta de Deus. A sua autoridade vem exclusivamente da palavra de Deus. Nenhum pastor tem autoridade para impor sobre a igreja nada que não seja aquilo que as Escrituras ensinam. É por isso que a principal qualificação de um pastor do ponto de vista de dons é o dom do ensino, apto para ensinar. É exatamente o que Paulo vai ensinar e lembrar Timóteo. Porquê? Porque a autoridade do pastor é exercida essencialmente através da exposição, da explicação e da aplicação da palavra de Deus. Entendem? É daí que vem a autoridade pastoral. A autoridade pastoral não vem da pessoa, não vem simplesmente porque a pessoa tem esse ofício. Esse ofício deve ser exercido com base exclusivamente na autoridade da palavra de Deus. Mas agora notem que, pelo contrário, Paulo apresenta as qualificações do seu apostolado desta forma. Ele diz assim: ele é apóstolo segundo o mandado de Deus, vejam o versículo 1, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Quando Paulo diz que é apóstolo pelo mandado de Deus, significa que ele exerce a sua missão como representante do próprio Deus. Ou seja, a carta que ele vai escrever deve ser recebida por Timóteo, pela igreja em Éfeso, como se viesse do próprio Deus e do Senhor Jesus. Entendem? Portanto, Paulo está a dizer logo no início da carta que ele é um apóstolo. Ele é alguém que foi enviado pelo próprio Deus para escrever aquelas coisas. Paulo é o autor humano desta carta, mas a sua mensagem é divina e deve ser recebida como vinda do próprio Deus. Ao mesmo tempo, dizer que é apóstolo
pelo mandado de Deus e Cristo Jesus, notem que mostra como o seu ofício, a sua missão, não foram definidos por Paulo. Paulo não faz o que quer. É Deus quem define quem ele é. É Deus que define o seu ofício. O encontro que Paulo teve com Jesus na estrada em direção a Damasco mudou completamente a sua identidade, mas também a sua missão. E esse acontecimento não aconteceu porque Paulo o tenha planeado. Paulo tinha planeado, lembrem-se, ir a Damasco para quê? Para perseguir cristãos, certo? Foi o Senhor Jesus que lhe apareceu. Foi o Senhor Jesus que transformou a sua vontade, foi o Senhor Jesus que lhe deu uma nova identidade, que lhe deu uma nova missão, mesmo contrariamente à sua vontade, porque a sua vontade era outra. Portanto, Deus é soberano sobre a sua vida. Paulo, ao dizer que é apóstolo pelo mandado de Deus, ele está a dizer, como diz noutras cartas, que ele serve Deus, que ele está à disposição de Deus, que ele representa Deus, mas que todas as coisas que faz também em submissão a Deus. O que significa também que o seu apostolado não foi algo conquistado. Foi pela vontade de Deus e pelo seu mandato que ele se tornou apóstolo. Não foi porque ele era brilhante, não foi porque ele era extraordinário. Amados irmãos, nenhum de nós aqui é apóstolo. Mas lembrem-se que à Igreja também foi dada uma missão de fazer discípulos de todas as nações. Paulo foi um pioneiro, ele foi o fundamento. Ele tinha uma autoridade especial, mas ele também é um exemplo que nós queremos seguir. O Evangelho não é apenas a razão da nossa identidade, não é apenas a razão da nossa comunhão, da forma como nos relacionamos, é também a razão da nossa missão enquanto Igreja. O Evangelho é a base da nossa missão, porque assim como alguém nos anunciou o Evangelho, também nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho a outros. Entendem? Deixem-me colocar destas formas. Uma das formas pelas quais nós podemos medir a nossa compreensão da nossa salvação é pela forma como anunciamos o Evangelho a outros. Entendem? Porque se valorizamos, se realmente compreendemos a grande salvação que nos foi dada, significa que alguém partilhou o Evangelho connosco. O que significa que o mundo não vai chegar à salvação se não conhecer este Evangelho e se a Igreja não for fiel hoje mesmo a pregar este Evangelho. Que sejamos nós e esta Igreja fiel, não apenas no anúncio deste Evangelho, deste púlpito, não apenas aos domingos de manhã, mas também à forma como nos comprometemos na nossa aliança de membresia, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho. Deixa-me perguntar de uma forma direta e desconfortável para ti, mas também para mim. Quando foi a última vez que partilhaste o Evangelho com alguém que não conhece Cristo? De uma forma clara, de uma forma simples. Que sejamos fiéis na proclamação do Evangelho, aproveitando as oportunidades que temos. Finalmente, deixem-me responder a uma pergunta que poderá estar na mente de alguns. Se esta carta é uma carta pessoal, se esta carta é escrita de um apóstolo para um pastor, por que é que a Igreja deve lê-la e estudá-la? Não devia, quanto muito, ser só para pastores. Bem, em primeiro lugar, na sua segunda carta a Timóteo, Paulo escreve estas famosas palavras. Quem sabe? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Toda, sem exceção. Sabemos que as cartas de Paulo são divinamente inspiradas porque é o próprio apóstolo Pedro que compara as cartas de Paulo às outras escrituras. Entendem? E por isso, se elas foram inspiradas por Deus, toda a palavra de Deus serve para a nossa instrução, serve para a nossa correção, serve para crescermos à imagem do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, notem que, embora seja uma carta pessoal, Paulo assume que a Igreja está a ouvir a leitura desta carta. Lembrem-se que uma carta no passado, ela era escrita, na sua maioria, ela depois não era lida. Ela depois não era lida por alguém individualmente, mas sim lida de forma oral para as pessoas ouvirem. Entendem? Entendem o que eu estou a dizer? Essa era a prática mais comum. E, portanto, Paulo assume
que ele está a escrever a Timóteo, dar instruções ao pastor Timóteo, mas que toda a igreja está a ouvir. Nós sabemos isto porque as chamadas cartas pastorais, embora dirigidas a Timóteo e Tito, terminam todas na segunda pessoa do plural. Graça a vocês. Paulo escreve a Timóteo para que toda a igreja ouça. Ao mesmo tempo, notem o propósito com que Paulo escreveu esta carta. Vejam o capítulo 3. Vejam os versículos 14 e 15, porque nesses versículos Paulo diz a Timóteo porque é que escreveu esta carta. Ele diz assim, no capítulo 3, versículos 14 e 15: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Notem, a carta é dirigida a Timóteo, o pastor da igreja, acerca de como convém andar na casa de Deus. Notem, o próprio conteúdo da carta é acerca da igreja. E por isso não é só para pastores, porque é para ser aplicado a toda a igreja. Certo? Paulo vai, por exemplo, dar instruções acerca das qualificações de pastores e de diáconos. Como é que a igreja vai saber quais são as qualificações para pastores e diáconos se não ler as cartas de Timóteo e de Tito, que é onde estão essas qualificações? Entendem? Paulo vai dar instruções acerca do culto cristão. Como é que a igreja sabe como deve cultuar se não ler estas cartas? Entendem? O próprio conteúdo da carta mostra que é uma carta que foi dirigida a Timóteo, mas para edificar e ensinar toda a igreja. Finalmente, nós sabemos que esta carta é para toda a igreja pelo facto de ter sido preservada e usada pela igreja ao longo de toda a história. Notem como Timóteo não guardou esta carta para si na sua biblioteca pessoal. As cartas do Novo Testamento tornaram-se cartas circulares, incluindo estas cartas pessoais ou pastorais. Ou seja, pela importância que estas cartas tinham, devido à sua autoridade apostólica, embora tivessem sido dirigidas a pessoas ou igrejas em particular, eram depois enviadas ou copiadas e partilhadas com outras igrejas. Nós vimos isso, já vimos isso também quando estudámos Colossenses. A certa altura, o que é que Paulo diz à igreja em Colosso? Esta carta depois envia para Laodiceia e a carta que eu enviei para lá seja também lida entre vós. Certo? Porquê? Porque embora sejam dirigidas a um contexto particular, neste caso a uma pessoa em particular, eles têm princípios universais que servem não apenas para aquela pessoa ou para aquela igreja, mas para todos nós, e é por isso que ela continua a ser relevante hoje. Amados irmãos, esta carta é para ser recebida como a palavra de Deus. Nós não somos os primeiros destinatários desta epístola, mas a carta deve ser recebida pela igreja hoje, como foi naquela altura. Como escreveu o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 19 a 21. Temos muito firme a palavra dos profetas, à qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou levados pelo Espírito Santo. É por isso que ao longo dos séculos esta carta faz parte do cânon cristão, do conjunto de 66 livros que compõem a Bíblia. As igrejas cristãs reconheceram este livro como sendo inspirado. Este livro não foi escolhido pela igreja, ele foi apenas reconhecido pelo que ele é. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, um homem enviado diretamente pelo Senhor Jesus e com a sua autoridade, com uma missão, a missão de pregar o Evangelho. Na sua qualidade de apóstolo, o que ele escreve é uma mensagem divina, é uma mensagem para nós. A carta de Paulo a Timóteo é para ser ouvida, aplicada às nossas vidas, à vida desta igreja. Queridos irmãos, nós queremos continuar a ouvir a voz de Deus, porque nós queremos aprender com a sua palavra, crescer em maturidade, aplicar a sua palavra às nossas vidas. E por isso convido-vos mais uma vez, leiam esta carta em casa. Ela é relativamente pequena. Leiam várias vezes. Vamos juntos aprender para juntos aplicá-la às nossas vidas e às vidas da nossa igreja. Vamos orar.
Pai do céu, nós agradecemos porque Tu não nos abandonaste ao nosso pecado, mas em vez disso Tu te revelaste a nós. Apesar do nosso pecado, Tu sempre tiveste um plano para nos salvar. E por isso nós agradecemos a Tua revelação e pedimos que, enquanto lemos e estudamos a Tua palavra, Tu possas ajudar-nos a entendê-la, a guardá-la nos nossos corações e aplicá-la às nossas vidas. Nós oramos e pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.